Está assim no texto bíblico, né? Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente vive num mundo onde as pessoas estão vivendo pela aparência. Você já percebeu que ninguém coloca a sua foto de perfil da hora que acabou de acordar? Não é? Ninguém posta foto, não é, da sua hora onde está mais mal arrumado. Posta a sua foto no momento que está mais bem arrumado, não é? E aqueles que postam fotos mal arrumados é porque já tem uma vida na mídia social tão grande que tem já as duas versões dele. É uma pessoa que vive disso. Porque, na verdade, irmãos, existe um interesse muito grande no dia de hoje pela sua autopromoção, pela sua autoimagem, não é verdade? Nós vemos dias onde nós estamos exaltando o ego, não é? Mascarando intenções, até mesmo sobre a falsa humildade, não é mesmo? Tem pessoas que têm orgulho de ser humilde, não é? Eu me orgulho de ser humilde, não é? E enquanto a gente percebe que a simplicidade e a verdadeira humildade, elas não moram nas palavras, mas ela mora na atitude, na sua maneira de ser. Muitas das parábolas de Jesus falavam sobre essa conduta de vida. Agora, é interessante isso, já para a gente pontuar no começo, que os evangelhos foram escritos durante um momento onde a igreja estava se helenizando. Sabe o que significa? Quando a igreja estava indo para o mundo grego. Você sabe, a igreja nasceu em Jerusalém, não é? Fruto do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, se expandiu pela Judeia, não é? Samaria, não foi? E chegou até os confins da terra. Os confins da terra naquela época falava grego, falava latim. E tanto o povo grego, que era o povo, né, do helenista, não é? Quanto os romanos que falavam latim, tanto um quanto o outro, tinham uma cultura muito parecida. A cultura latina, a cultura romana, era muito mergulhada no conceito grego de vida, na ideia grega de vida, não é? E é interessante que para os gregos, na sua maneira de viver, você ser uma pessoa humilde era na verdade uma falha de caráter. Interessante, não é? Você ser uma pessoa humilde para os romanos era uma falha de caráter, para os gregos era uma falha de caráter. Por quê? Porque uma pessoa humilde era uma pessoa escrava. Não é porque ela não tinha posses, é porque ela não tinha poder. E se você não tem poder, você vai reivindicar o quê? Não é? Então a humildade não era considerado uma virtude, mas na verdade uma falha de caráter dada às pessoas sem poder na vida, sem nenhum tipo de envergadura importante para a sociedade. É por isso que o tema de humildade é tão recorrente nos evangelhos, principalmente na carta de Paulo. Lembra o cântico à humildade de Paulo no capítulo 2 de Éfeso, a partir do versículo 5? Da mesma forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, não é? Mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e na forma de homem tomou uma forma de servo, não foi? Sendo humilhado até a morte, pelo que o Senhor soberanamente o exaltou e deu a ele um nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse hino à humildade, isso é um hino do Novo Testamento, tá? Essa parte aí de Filipenses é um hino. Ele está cantado ao povo de Filipos, não é? Que era uma cidade grega, justamente por conta dessa grande necessidade que o mundo helenista tinha de ouvir sobre a humildade. Eles não eram pessoas humildes. Não é? Então nós vamos dar uma olhadinha hoje aqui em algumas parábolas que tratam dessa dicotomia da humildade e do orgulho. Esse estudo tem como objetivo, e ele foi escrito pelo pastor André Pavani, lá da cidade de Jacksonville, não é? Ele tem como intuito fazer-nos discernir qual a voz que estamos ouvindo, a voz que alimenta o ego ou a voz do Espírito que chama a rendição. E a primeira parábola que a gente pode ver é a parábola dos primeiros lugares, lá em Lucas capítulo 14, versículos 7 a 11, não é?
Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que o convidou, os dois dirá a você: dê lugar para este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vai sentar no último lugar, para que quando vier aquele que convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui tem uma versão lá da Bahia, que é do irmão Gel, né? E a versão lá da Bahia é o seguinte: é melhor ouvir vem para cá do que vai para lá. Não é? A parábola dos primeiros lugares basicamente é isso. Jesus está falando para a gente: olha, é melhor ouvir vem para cá do que vai para lá. Ok? Agora, é interessante, não é? Que nessa parábola dos primeiros lugares, Jesus não está dando um conselho à etiqueta social. Não é a etiqueta social. O que eu quero dizer com isso? Não é que você chega num lugar e você sabe que você é importante e simplesmente para ser uma pessoa polida, senta num lugar melhor, senta num lugar pior. Não, eu vou sentar por aqui, já alguém vai me ver, essa aqui é a etiqueta social, não é? Não é isso. É reconhecer que no lugar onde você está ali como servo daquelas pessoas. Então, o pior lugar para você sentar significa que você honrou todas as outras pessoas com lugares melhores do que o seu. É diferente. Porque a maioria das pessoas pensa, né, e elas fazem esse acesso, que você simplesmente sentar num lugar pior é uma questão de etiqueta, mas não é isso que Jesus está ensinando. Isso foi dado aí, por exemplo, no contexto imediato dessa parábola. Jesus falou isso na casa dos principais dos fariseus durante um sábado. E era um ambiente que o banquete onde os religiosos buscavam status. Era importante aonde você estava sentado, não é? Irmãos, às vezes a gente vê isso, infelizmente, até na igreja, né? Aonde tal pessoa senta referente ao pastor. Aonde tal pessoa senta referente ao grupo de elite da igreja. Uma vez eu ouvi de uma pessoa na igreja, não é? Que falou assim: eu não gosto que a minha esposa está andando com baixo clero. Eu queria que ela estivesse andando com a esposa do pastor, não é? Não essas irmãs aí que ela está andando, essas amigas dela, porque essas amigas dela é do baixo clero. O que ele queria dizer com isso? Está óbvio que ele queria dizer com isso, né? O que ele queria dizer com isso é que ele considerava que, dependendo de quem você é na igreja, a sua envergadura de importância diante da congregação é diferente, não é? É nesse ponto que às vezes eu faço a diferença, não é? Às vezes as pessoas me reclamam assim: pastor, mas na igreja tem panela. Não tem problema que as pessoas tenham afinidade mais com uma ou com outra na igreja. Esse não é o problema, não é? Não há problema que a igreja tenha panelas. Calma aí que eu vou te explicar, tá? Não há problema que na igreja tenha panelas, tenha um grupo que se prefira. Isso não é o problema. O problema é quando a tampa da panela está fechada. Quando ninguém mais pode entrar naquela panela, não é? Que as pessoas tenham afinidade e se aproximem mais pela maneira que são, pelo lugar que vem, tá ok, tudo bem. Jesus enviou 70 discípulos, era próximo de 12, só que para as coisas mais importantes ele chamava só 3. Só que a panela de Jesus estava com a tampa aberta. Vinde a mim, quem? Todos. Não vende a mim os meus, vende a mim todos, não é? Então é importante a gente entender isso, ok? Que o chamamento de Jesus não é a falsa modéstia, mas a realidade do nosso serviço para com os outros. Jesus não queria corrigir somente um comportamento social, desculpe, mas sim um problema espiritual, a autopromoção religiosa e a falsa espiritualidade dos fariseus, não é? Então a gente tem aí o orgulho humano diante de Deus, a verdadeira humildade como obra da graça, e o princípio do reino é invertido. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Isso é um princípio espiritual universal, ok? Outra coisa importante é que isso revela uma doutrina, né? Que quem é importante no reino é o Senhor. Amém. Não é? Jesus, vocês consideram Jesus uma pessoa humilde? Eu considero Jesus, acho que a pessoa mais humilde que eu já conheci é Jesus, não é? O que a gente fala que humildade é?
Humildade é não querer nada para si, não é verdade? Querer tudo para os outros. Humildade é ser uma pessoa, olha, Sal, eu não posso, eu não consigo, não é? Isso não é humildade. A gente tem, por isso, humildade, né? Humildade é ser uma pessoa pobre, né? A Igreja Católica ensinou pra gente que humildade é ser pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço muito pobre absolutamente arrogante. E conheço muito rico absolutamente humilde, não é? Humildade não tem a ver com poder aquisitivo. Eu acho que uma vez alguém que definiu muito bem para humildade para mim foi o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, o netinho, o neto do nosso pastor José Wellington. Estava num culto de domingo e ele falou assim, sabe o que é humildade? Humildade é ser honesto a respeito de você mesmo. Isso é humildade. E por que a gente está falando que não é uma etiqueta? Justamente, lembra que eu falei para você? Olha, você chega e você quer servir. Então a humildade vai falar para você o seguinte, eu sei porque eu estou aqui, porque eu posso servir essas pessoas. Eu tenho condição, eu fui treinado o suficiente, eu fui abençoado o suficiente, eu fui destacado por Deus de uma maneira suficiente para servir essas pessoas. Ou seja, eu reconheço os talentos que Deus me deu, as qualidades que Deus me deu, mas elas não são para mim, elas são para servir essas pessoas. É por isso que existe uma troca, não é? E aí, de novo, você considera Jesus uma pessoa humilde? Eu também. Jesus olhou para os discípulos deles e falou assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Se você fala assim, se humildade é uma pessoa que tem autocomiseração, né? Ai, tadinho de mim, eu não posso, eu não consigo. Jesus falou o seguinte, olha, vocês sem mim, vocês não fazem nada. Eu não tenho condição de fazer nada sem mim. Essa é a palavra de alguém mais humilde que eu já conheci, não é? Humilde geralmente fala que não tem nada, não é? Humilde então não fala que... uma pessoa que se a pessoa fala que é humilde, a gente já entende aquela pessoa como uma não humilde. Já ouviu isso? Não é? Pois é. Jesus falou o seguinte, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então humildade não tem a ver com as palavras, tem a ver com a atitude do coração. A humildade não tem a ver com aquilo que você não tem, mas o reconhecimento daquilo que você tem para com o propósito daquele quem te deu as coisas que você tem. Então não procurar os primeiros lugares é entender que no contexto onde você está, não é para que você apareça, mas é para que você sirva, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem é importante no reino mesmo é o Senhor. Não é? Você não tem como competir com a importância de Deus no reino. Não tem como você competir com a importância de Jesus na igreja. Não tem como você competir com a importância do Senhor na sua casa. Quem é a pessoa mais importante da sua casa? Não é? É o Senhor Jesus. Não é verdade? E a segunda pessoa mais importante? E para o marido tem que falar assim agora para mim. A segunda pessoa mais importante da minha casa é minha esposa. Não é? Primeiro é o Senhor Jesus. Depois é a minha esposa. E depois da esposa? Depois da esposa sou eu. Porque se eu não estiver bem, eu não tenho condição de cuidar dela também. Então depois dela sou eu e depois de mim é os meus filhos. Tem muita gente que coloca os filhos lá na frente, na verdade? A coisa mais importante da minha casa é meus filhos. Aí os filhos vão embora e o casamento acaba. Mas não. O mais importante do nosso relacionamento é o nosso cônjuge, para a glória do nome de Jesus, não é? Vamos lá. Outra parábola importante é a parábola do fariseu e do publicano. Olha só, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Não é? Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos dar uma olhadinha? Lucas 18. Lucas 8, 18, 48, 58. Foi 18, versículo 9 ao 14. E Jesus também contou uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano está em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humildade é, em primeiro lugar, um passo para desfrutarmos de plena salvação com Deus. Proporciona para o homem caído a abertura, não é? Para com Deus. Já os egoístas, isto é, aqueles que são orgulhosos e arrogantes e amam mais a si mesmos do que a Deus e ao próximo, esta radiografia do ser humano, ela demonstra como o homem está caído longe de Deus, não é verdade? A maioria das pessoas, elas não se veem como pessoas más, não é? E eu acho que isso não é de todo ruim. As pessoas gostam de ser bem vistas. E outra, né? O próprio Paulo falou assim: quem é que odiou a sua própria carne? Quem é que odeia a sua própria carne? Na verdade, uma pessoa que odeia a sua própria carne está doente, não é verdade? Só que aqui o reconhecimento não é para consigo mesmo. O reconhecimento é para com Deus, como o padrão de Deus. Então o fariseu, ele olhava o padrão de Deus a partir daquilo que ele praticava. Já o pecador olhava o padrão de Deus a partir daquilo que ele não alcançava. Então nós não podemos andar na nossa vida, não é? De olho na nossa perfeição. Mas nós precisamos reconhecer diante de Deus as nossas omissões. Sabe o que eu quero te fazer? Na verdade, acho que alguém está com o microfone aberto aí, viu? Se não puder dar uma fechadinha, não é? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Para quem não consegue enxergar o orgulho, pode se manifestar em várias áreas de nossa vida. Podemos ser orgulhosos em relação à nossa aparência física, personalidade, inteligência, eloquência, posição social, família, cultura, títulos e graus acadêmicos, não é? Tinha uma brincadeira que um irmão fazia lá na nossa igreja, que você sabe como é que é avô, né? Você sabe como é que é avô, né? Avô, meu amigo, é os netos, é Deus no céu, os netos na terra, não é? Avô é assim, não é verdade? Glória a Deus pelos avôs, não é verdade? Mas avô é assim, não é? E tinha um avô lá que toda vez que o neto passava numa prova, ele colocava mais um anel no dedo do neto, né? E aí a gente brincava assim que o rapaz já não conseguia mais nem fechar as mãos já. De tanto anel no dedo que o menino tinha, não é? A gente brincando com o avô, não é? Porque o avô tinha orgulho da sua família. É claro que nós podemos ser felizes com a família que Deus nos deu, não é verdade? Mas aqui a gente está falando de um comportamento que destaca a sua família como superior à família dos outros. Não é? Porque é o seguinte, sabe qual que é o problema? É que assim como toda família tem coisa boa para contar, toda família tem umas coisas difíceis para conversar, não é verdade? Assim como toda família passa por questões absolutamente maravilhosas, toda família passa por alguns traumas, não é verdade? Toda família tem algumas condições difíceis, não é verdade? Jesus nos chama a observar a nossa vida pela nossa real necessidade de Deus, não é? Sermos agradecidos pelo que temos, não orgulhosos pelo que temos, não é verdade? E pedir a ajuda de Deus. Pergunte a si mesmo: o que causa orgulho na minha vida? Poderia ser satisfação com quem sou, ou com o que tenho, ou com o tanto que eu sei, quem são meus pais, meus filhos, não é? Qual que é o motivo de orgulho que a gente tem? Não é? A quantidade de dinheiro que eu dou, quantas vezes eu leio a Bíblia, a ajuda aos pobres e aos necessitados, as atividades missionárias que eu tenho empreendido, a posição que eu ocupo na empresa ou na igreja, minha importância na comunidade, não é? Eu lembro que no Brasil tinha um político em São Paulo que toda vez que ele ia fazer campanha, ele falava a mesma coisa: eu fiz o metrô de São Paulo, né? Toda vez que ele ia ser candidato, ele falava que ele tinha feito o metrô de São Paulo, não é? Uma vez ele foi falar com o pastor José Wellington, ele chegou: ô pastor José Wellington, eu também sou pastor do povo de São Paulo. Não é? Orgulho, não é? Orgulho. Mas aí quando a gente olha diante do Senhor e fala assim: olha, diante do Senhor eu sou um pecador. Eu gosto de lembrar de João Batista.
João Batista, para mim, é uma das figuras de humildade mais bonitas que tem na Bíblia, não é? Porque João Batista olha para a condição dele e ele fala assim: eu sou a voz que clama no deserto. Olha só, não é? Aquela profecia de Isaías, lá no capítulo tal, 50 e tanto, fala de mim. Olha só, eu sou a voz que clama no deserto. Mas aí quando veio Jesus, ele falou assim: desse, eu não sou nem capaz de amarrar as sandálias dos seus pés, não é? Reconhecer quem somos e quem não somos é muito importante para uma vida espiritual equilibrada, para que nós possamos encontrar com Deus. Por quê? Porque o Senhor rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde, não é? Glória a Deus por isso. Ainda, irmãos, nós temos o contexto histórico dessa parábola, né? Jesus dirige a parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo serem justos e desprezavam os outros. O fariseu tinha essa falsa justiça baseada nas obras, naquilo que ele fazia, não é? Como a gente acabou de falar, tem muita gente que olha para a sua ficha corrida, não é? E acha que isso é o que vai valer. Inclusive, quando são práticas legítimas. Ele aborda aqui duas práticas legítimas que o fariseu tinha. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: olha, o fariseu falou: eu jejuo e dizimo. Amém, que bênção, glória a Deus. Jesus falou o seguinte, alertando ao povo, né? Olha, vocês devem fazer tudo que eles estão falando, mas não seguir o jeito que eles estão fazendo. O problema não estava na prática, o problema estava no coração. Tem muita gente que pratica a obra boa com um coração ruim, com um coração errado, não é? Eu vou fazer isso aqui porque senão vão falar mal de mim, né? Eu vou fazer desse jeito aqui porque eu preciso de manter meu carguinho. Na verdade está errado. Não é assim que faz, não é? Você não entrega aquilo que é para Deus porque você quer aparecer. O próprio Senhor reclamou através do ministério de Isaías, perguntando: esse jejum que vocês estão fazendo aí foi para quê? Foi para mim ou foi para vocês? Esse jejum aí foi para vocês fizeram, né? Jejum e tal. É a mesma coisa quando o dízimo se tornou algo cerimonial, que Malaquias está chamando a atenção. Não é verdade? Vocês vêm aqui apresentar para mim o material aqui, as ofertas, e vocês trazem agora o manco, não é? Traz o manco. Não, é só um cerimonial, eu estou aqui entregando. Agora que interessante, não é? O problema não era entregar, é entregar o manco. Por quê? Porque às vezes, irmãos, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a pessoa mais pobre não tinha nenhum manco para entregar. Quem tinha um manco para entregar? Quem tinha muita ovelha. Quem tinha muita ovelha, tinha um manco para entregar. Mas quem tinha pouca ovelha, nem um manco tinha. Não é? Esse era o problema. Então o que ele está falando? Ele está falando contra a mudança do valor que você faz as coisas. E aí que mora o problema. E o orgulho justamente surge daí. Ok? O fariseu usa práticas legítimas, mas a sua justiça é como trapo de imundícia, não é? A doutrina envolvida, o problema não está nas obras em si, mas tentar fazer delas a causa da aceitação diante de Deus, verdade? O publicano, a humildade que busca a misericórdia, ele fica distante, não ousa levantar os olhos, bate no peito, sua súplica é simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Ele não é rebuscado, ele não começa a apresentar uma ficha corrida, não é? Ô Senhor, o Senhor sabe que eu sou filho do fulano de tal, mas eu andei longe. Não. O Senhor é simples: Senhor, eu não vou nem levantar meu olho. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Não é? E conhece a sua pequenez diante do Senhor. Reconhece, né, o tamanho que ele é. Às vezes alguém começa a falar muita coisa e tal. Eu achei engraçado esses dias atrás um pregador famoso e tal. Falou assim, que o Charles Spurgeon ensinou isso certa vez, não é? Ele falou o seguinte: você ficou bravo porque falaram mal de você? Você devia ficar feliz que falaram mal de você. Eles não sabem como você é ruim mesmo, de verdade. Você é muito pior do que falaram. Você é muito pior do que falar de você. Você devia ficar feliz que é só isso que eles disseram, não é? Se fossem falar mesmo do que você é capaz de fazer, do que já passou na sua mente, não é? Das ideias que você já teve, dos pecados ocultos que você cometeu, na verdade, Deus te perdoou. E você sabe que Deus te perdoou, não é?
das coisas abruptas que passaram, que te deram ideia de falar, e deram ideia de fazer, e Deus te perdoou, e te guardou, e te salvou. Meu, olha, o que falar de você é pouco, viu? É melhor você ficar com isso aí que falaram mesmo, porque tá melhor, tá mais barato, não é? Seja sincero com Deus, não é? Tenha misericórdia, Senhor, de nós somos pecadores, nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos da tua mão estendida, não é? É por isso que um dos hinos que eu mais gosto é aquele lá, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O regozijo dele, não é? É porque agora ele saiu dessa condição porque Deus estendeu a mão para a glória do nome de Jesus, não é? Ainda, irmãos, a gente pode entender que existem implicações doutrinárias gerais. A primeira coisa é a natureza humana e o pecado, não é? O homem caído subestima a sua culpa e superestima a sua capacidade. Ele subestima a sua culpa. Você já viu alguém pedindo perdão assim? Talvez você já tenha visto alguém pedindo perdão assim. Ó, desculpa aí, mas você também, né? Já viu alguém pedindo desculpa assim? Olha, desculpa, viu? Mas ó, você também, né? Você está pedindo desculpa. Isso tá dizendo para você porque ofendeu. Está te explicando porque a ofensa aconteceu, não é? Olha, eu não estou pedindo desculpa de verdade. Eu estou aqui justificando a minha ofensa. Como eu tive razão para fazer o que eu fiz. Entendeu? Por que eu fiz essa maldade com você? Porque você, né? Ou seja, quem me causou o mal não fui eu, foi você. Você me fez fazer mal, não é? Como dizia o Roberto Jefferson, né? Você me dá, sentimentos primitivos, não é? Que ele falou, né? Me dá aqui sensações primitivas. Eu quero fazer coisa com você primitiva, como cair na violência, não é verdade? A gente precisa entender que nós somos, na verdade, justificados pela fé mediante a graça. O que nos justificou foi a graça de Deus. A nossa fé, ela está baseada de que Deus nos ofereceu um favor imerecido. Nós não merecíamos o favor de Deus, mas Ele abriu. Eu gosto de dizer que Deus sempre foi um Deus de graça. Deus não passou no meio do caminho a ser um Deus de graça, como se Deus tivesse falado assim: nossa, estou cansado de castigar o mundo, vou agora me reinventar e vou ser um Deus de graça. Não. O próprio ato da criação é um ato de graça. O próprio ato da criação do homem é um ato de graça, não é? Deus desceu e falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jó é lembrado disso quando Deus fala assim, quando no seu livro diz assim: quem foi que deu a ele primeiro para que ele tivesse que retribuir alguma coisa? Quem foi o seu ensinador? Quem foi o seu professor? Para que Deus ficasse devendo alguma coisa, não é? A própria palavra de Deus diz, e aí Paulo, trazendo essa ideia de Jó, fala assim: porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele, amém. Mas aí ele escreve para Tito, que é um dos versos preferidos para mim no Novo Testamento, capítulo 2, versículo de número 11, mas agora, a graça de Deus não tem surgido, não é que ela apareceu, não é que de repente agora ela existe. A graça de Deus se há manifestado. É como alguma coisa que tivesse oculta e agora apareceu. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é? Precisa de reconhecer isso. Que não fomos lá que conseguimos arrancar de Deus uma porta. Não, foi Deus que disse: olha, eu amo o mundo de tal maneira que eu vou enviar alguém para a salvação. E aí Deus não olhou lá no céu e falou assim: deixa eu ver, Miguel, Gabriel, que anjo que eu vou colocar na guilhotina aí para me salvar. Não, eu vou colocar a mim mesmo. A única pessoa capaz de demonstrar o tamanho da minha vontade de restaurar é eu mesmo. Tem uma história bonita a respeito disso, e a gente começa a terminar pela primeira vez. Você sabe que eu termino 3 vezes, né? Então eu vou começar agora, a primeira vez que eu estou terminando.
história bonita a respeito disso, do Sargento Garcia, não é? Sargento Garcia foi uma figura da resistência cubana. Antes do Fidel Castro conseguir dominar Cuba, tinha lá uma figura de um tal de Sargento Garcia, não é? E o Garcia, ele conseguiu segurar o avanço dos comunistas em Cuba durante algum tempo. Quando eles estavam quase no final da guerra, eles já estavam agora fazendo racionamento de comida e tal, o Garcia pegou e percebeu que estava sumindo as latas de milho do paiol de alimentação, não é? Percebeu que estava surgindo as latas de milho e tal, e começou a ficar encabulado com aquilo, e o cozinheiro reclamando e tal, e ele lançou um decreto lá no acampamento, né? E nessa época a coisa estava tão complicada que as famílias já estavam morando junto com os soldados do acampamento. Eles estavam realmente apertados já pelo comunismo e tal, e todo mundo morando junto. E aí ele lançou esse decreto, que quem fosse pego roubando comida ia tomar 40 chicotadas. Não é? Não passou muito tempo, os soldados pegaram o ladrão das latas de milho, era a mãe do Sargento Garcia. E aí, ele preparou a corte marcial, fez o julgamento da mãe, trouxe as provas e sumariamente condenou a mãe às 40 chibatadas. Só que na hora do castigo, não é? Ele entregou o chicote na mão como é que chama? Do carrasco, não é? Colocou a mãe na posição das chicotadas, mas antes de dar a ordem, entrou na frente, ficou de frente para a mãe, de costas para o carrasco, tirou a camisa e falou: eu vou tomar as 40 chicotadas no lugar dela. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós pecamos contra Deus, a lei era de Deus, o mundo é de Deus, as regras eram dele. Deus nos condenou na sua própria lei que ele fez pelo nosso próprio pecado, mas na hora da pena, ele entregou todo o aparato do castigo na mão daqueles que deveriam castigar, mas em vez de colocar nós mesmos no castigo, ele se tornou castigo por nós. Exatamente isso que Deus fez por nós. Então ninguém pode ficar orgulhoso em si mesmo, porque é salvo em Deus. Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou salvo porque eu sou uma pessoa espetacular. Não, a única coisa boa que você fez foi crer. Não é? E você só teve condição de crer porque alguém fez para que você pudesse crer. É por isso que a palavra de Deus fala que a salvação não é pelas obras, é pela fé, não é? Você alcança a salvação em fé no Senhor Jesus Cristo, que proveu a salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus, não é? O veredito de Jesus vai ser sempre essa inversão, não é? Do juízo humano. Por quê? Porque a gente sempre exalta aquele que tem as boas virtudes, mas Jesus, que vê o coração, ele levanta aquele que pede perdão. A gente bate palma para aquele que anda direito aos nossos olhos, mas o Senhor ama aquele que se ajoelha e confessa os seus erros. É por isso que na hora de passar diante dos filhos de Jessé, Samuel se confundia. Agora é tão engraçado isso. Se Samuel fosse fazer isso baseado na sua própria história, ele não tinha escolhido nenhum dos irmãos de Jessé, nenhum dos filhos de Jessé. Sabe por quê? Porque ele mesmo não era para ser o sumo sacerdote, era para ser os filhos de Eli. Deus levantou Samuel não sendo filho do sumo sacerdote. Deus instituiu a linhagem de Eli, dos filhos de Eli, e levantou Samuel. Quem olhava os filhos de Eli andando, está aí o nosso próximo chefe, está aí o nosso próximo pastor, está aí o próximo sumo sacerdote andando no nosso meio. Mas Deus olhava nenhum deles. Já olhei o coração deles, já reprovei todos. O que você vai levantar, Deus? Vou levantar esse menino aí que doaram para a obra.
Esse menino aí que foi causa de doação. Por quê? A mãe dele não podia engravidar e eu aproveitei, a mãe dele ofereceu um negócio, aí eu falei, estou precisando. Deu certinho. Eu estou precisando de um sumo sacerdote, ela está precisando de um filho. Pronto. Eu dou um filho para ela, ela me dá um menino, ela ganha o filho, eu ganho o sumo sacerdote, sai todo mundo feliz desse negócio. Que beleza, maravilha. Não foi? E aí começou. Não foi a história do tal do Samuel. E quando o Samuel chega na idade adulta, para nossa alegria, o que acontece? Ele é o sumo sacerdote. Agora vai ele lá levantar o próximo rei. Chega na casa de Jessé, o que ele faz? Começa a olhar os bonitos. Começa a olhar os preparados, que tinha condição. Samuel, você não aprendeu nada, rapaz. Não é? Isso prova para nós, irmãos, que por mais que as nossas histórias sejam de redenção, nós sempre precisamos do Espírito de Deus para enxergar o que só Deus entende. Por mais que nós abracemos o nosso testemunho e reconhecemos que o que Deus fez na nossa vida foi extraordinário, é só o Espírito Santo de Deus para continuar mostrando para nós o extraordinário. Por nós mesmos a gente não consegue. É tão bonito porque acabaram se deve ser esse aí. Deus falou assim, você olha a aparência, meu amigo, eu olho o que está no coração. Nós aprovamos de novo a conduta, o porte, a maneira, mas Deus olha lá dentro e fala assim, essa conduta, essa porte, essa maneira, é tudo fachada. Eu já vi, eu já olhei, não é? Jacó olhava para o filho mais velho, Esaú, ó, é forte, é guerreiro, é esse homem aí que vai levantar uma grande nação para Deus, uma nação guerreira. E Deus olhou, gostei de Jacó, viu? Gostei de Jacó. Esaú aí é muito cheio de si mesmo. Gostei de Jacó, não é? Moço de casa, moço humilde, não é? Obediente. Tá aí, ó. O Jacó. Mas o Jacó não é cheio de coisa? É, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Mas o Jacó não é cheio de esquema? Ele vai aprender. Ele vai aprender. Ele vai passar num val chamado Jaboque. E a hora que ele passar naquele val lá, ele nunca vai sair do outro lado mesmo. Não é? E eu já estou vendo a linhagem dele lá na frente. Vai ser abençoado, vai ser frutífero. Não é? Tem um moço que ele vai ter um dia, o nome do rapaz é José. Ah, esse moço vai ser uma bênção. Não é? Deus sabe. Não é que Deus ele predestina para isso. É que Deus conhece o fim da história pelo começo. A palavra de Deus diz isso. Que ele já conhece o fim da história pelo começo. Ele já sabe a tendência do coração, a tendência das atitudes, das decisões que os corações vão tomar, não é? O veredito de Jesus é a inversão do juízo humano. As implicações doutrinárias gerais disso, não é? A natureza humana é pecadora, a justificação pela fé mediante a graça e a humildade é sempre a condição para receber. A gente agora pode resumir tudo aquilo que a gente falou nessa noite em algumas coisas bem básicas, não é? Para nós terminarmos. O orgulho impede de sermos salvos. Ele é rebelião contra Deus. A salvação requer submissão à sua vontade. Submissão voluntária à sua vontade. E quando eu falo voluntária, às vezes não é nem sempre aquela voluntariedade pacífica. Às vezes aquela voluntariedade pulsante, não é? Vibrante. Aquela voluntariedade fala assim, Jesus, eu desisto de tentar por mim mesmo. Não é? Jesus, eu desisto de bater cabeça. Eu desisto de fazer aquilo que é contra a sua vontade. Eu me entrego ao seu querer. Então, o orgulho cega o homem quanto à sua necessidade de Deus. Não é mesmo? Substitui a graça pelo mérito humano. Né? A gente vê muito isso, principalmente nessas retóricas de direita e esquerda, ainda mais um dia tão triste como esse, não é verdade? Onde as pessoas, pelas palavras que elas dizem, elas foram mortas por uma outra pessoa que discorda. Ainda que não fique claro que seja isso que tenha acontecido, fica óbvio que esse rapaz, ele tinha muitas ameaças de morte por conta das palavras que ele dizia, não é? Agora,
o que deixa a gente pensar e sempre a gente analisar é que qualquer que seja a sua postura política, se você é um crente, saiba disso. Você só alcança alguma coisa mediante a graça de Deus. Não existe meritocracia suficiente para você receber salvação. Você pode fazer o que você quiser. A Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, não é? Mas uma coisa que acontece também é que se resiste à autoridade e ao senhorio de Cristo. O orgulho resiste à autoridade, não é? O orgulho ele não se permite ser humilhado, ele resiste à autoridade. Agora, a humilhação não é essa humilhação pela opressão da conduta, não. É a humilhação muitas das vezes por você não ser a primeira pessoa ou não conseguir resolver as coisas da sua maneira. Ou então ter alguém que tem uma ordem sobre aquilo que você está fazendo. Tem pessoas que não suportam isso, não é? Não conseguem viver assim. Rouba a glória que só pertence a Deus, pois a salvação existe para que Deus seja glorificado. Jesus teve humildade em seu ministério. Nasceu em uma manjedoura e não num palácio. Seu estilo de vida era simples, pois não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Serviu a todos que vinham a ele, lavou os pés dos discípulos. Aceitava pequenos e rejeitados. Tocava leprosos, acolhia crianças, comia com pecadores. A humildade de Jesus revela a natureza de Deus. Não um Deus distante, mas um Deus que se inclina para salvar. Eu gosto de lembrar que Hebreus fala assim, que ele é o esplendor da glória de Deus. Aonde mais Deus se manifesta é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Filipenses 2:3 ainda nos chama a esse chamado de cuidado e humildade. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente olha para o nosso irmão e veja vantagem, não é? Tem vantagem de ser irmão dessa pessoa. Tem vantagem de ser amigo dessa pessoa. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?